Mateus capítulo 6, nós estamos ainda falando sobre valores da vida. E dentre vários valores da vida, e acredito que a maior parte dos valores da vida, na perspectiva dessa sociedade, tem a ver com adquirir coisas, possuir coisas, ter títulos e posições. Nós vamos aprender mais uma vez, e creio que no capítulo 6, a partir do versículo 25 do Evangelho de Mateus, em que fala sobre a ansiedade. Eu não quero trazer detalhes patológicos da ansiedade patológica, mas eu quero que a gente possa visitar o texto e examinar o que de fato o texto vai nos chamar a atenção acerca da ansiedade, que é uma das grandes doenças. As ansiedades crônicas ou neuróticas são uma das grandes problemáticas da sociedade moderna, porque vivemos nessa preocupação, nesse afã de querer ter, de querer possuir, de querer estar em condições que nos proporcione ou nos garanta um futuro. E esse texto ele vai falar um pouco sobre isso, e o tema dessa mensagem nesta manhã é justamente falando sobre isso, uma preocupação proibida. Existem algumas preocupações, e o texto, o Senhor Jesus falando aos seus discípulos e falando conosco para hoje, ele vai chamar a atenção de algumas dessas preocupações, que nós podemos também chamar de necessidades, as quais não deveríamos nos preocupar. Eu sei que os irmãos já devem ter lido muito sobre esse texto, eu também já li muito sobre esse texto. Eu creio que os irmãos já estão expert no que diz respeito à ansiedade, mas uma coisa é a gente saber e a outra coisa é a gente viver. E muitos de nós sabemos que não é bom, que não faz parte da qualidade de saúde emocional, não faz parte da qualidade da saúde física, não faz parte da saúde espiritual, porque a ONU hoje, a Organização Mundial de Saúde, diz que saúde é o conjunto das nossas condições emocionais, psíquicas, física e espiritual. Então nós temos saúde quando os elementos do nosso ser estão em harmonia, em paz, e estão saudavelmente se desenvolvendo. A gente sabe que a ansiedade, as mais profundas, não são coisas boas, mas a gente sempre está caindo nelas. E aí, numa linguagem mais atual, diz assim: portanto eu vos lhe digo, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem, eu gosto da expressão da linguagem da tradução corrigida, que diz: olhem para. Observe as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas.
Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a compreender e a viver esse mandamento que o Senhor nos dá. Nos ajuda a desacelerar. Nos ajuda a sair dessa perspectiva projetada e estimulada por essa sociedade de nós estarmos nesse corre-corre, nessa ansiedade, nessa preocupação, nesse afã de querer ter mais e mais, quando na verdade precisamos olhar para as coisas que são fundamentais, que são mais importantes. Nos ajuda a não apenas compreender, mas viver o que o Senhor nos ensina através desse texto, em nome de Jesus. Irmãos, fazer planos, projetos para o futuro não há problema nenhum. Inclusive a gente precisa distinguir muito bem o que é planejamento para distinguir o que é preocupação. O planejamento é uma projeção daquilo que você pode e deve e deseja ter segundo a vontade de Deus. Preocupação é nada mais do que você entrar em um afã de querer ter algo que você sabe ou pode ser que você saiba que você nem poderá ter, mas que você acaba ficando ansioso quanto ao futuro, quanto ao que de fato necessita. Jesus, ele inicia essa mensagem falando para os seus discípulos, falando aquilo que é proibitivo e aquilo que ele autoriza. E ele não proíbe de maneira nenhuma que a gente seja prudente com o futuro, que tenha planejamento, que saiba economizar, que não perca as oportunidades, que avalie as demandas das quais ele tem nos dado. Jesus, ele recomenda que a gente tenha também uma atitude bastante coerente, uma atitude preventiva, uma atitude de fato que organize e estruture a nossa vida. Por outro lado, ele proíbe esse afã, essa angústia, esse desejo em projetar as coisas para o amanhã, e ele vai proibir isso ao dizer que essas coisas anulam a fé, desqualifica o seu cuidado e ao mesmo tempo nos leva para uma perspectiva vazia e desnecessária, porque ninguém sabe nem o que vai acontecer amanhã, nem o que vai acontecer daqui a 2 horas, 3 horas. E aí ele usa a expressão preocupação do grego para falar sobre esse afã, essa ansiedade desesperadora que as pessoas vivem. E quando Jesus estava falando para os seus discípulos, ele falava em um contexto em que na cultura judaica era muito interessante como os judeus projetavam e planejavam as suas vidas. Não sei se você sabe, mas todo judeu homem, ele tinha que ensinar uma profissão para seu filho, para que seu filho não tivesse dificuldades no futuro. Então ele já ensinava desde já, com prudência, com serenidade, mas com planejamento, para que esse filho pudesse já ter garantido o amanhã. Mas também o judeu, ele tinha um jargão entre eles. E esse jargão dizia: aquele que tem um pão em sua cesta e diz o que comerei amanhã é um homem de pouca fé. E aí Jesus faz essa citação, que é uma citação muito peculiar à cultura judaica, ao povo judeu, para chamar atenção, para atrair a atenção dos seus ouvintes para com aquilo que de fato ele queria ensinar. Se nós formos observar o capítulo 6 todo, nós vamos observar que Jesus ele vai desenvolvendo uma linha de raciocínio para ensinar aos seus discípulos que o mais importante nessa vida não é estarmos adquirindo ou absorvendo coisas dessa sociedade, principalmente coisas que são perecíveis,
que a traça vai destruir, ou que o ladrão vai roubar. Nós não podemos de forma nenhuma nos ceder a essas coisas, e principalmente o dinheiro, nos tornando escravos do dinheiro, ao ponto do dinheiro ser o nosso Deus. Não podemos de forma nenhuma servir a dois senhores. Ele vem desenvolvendo isso e ele para aqui já no final do capítulo para falar sobre ansiedade, porque tudo que desenvolve antes disso, o desejo de ter, a vontade de absorver as coisas desse mundo e fazer do dinheiro a principal razão do seu viver, nada mais do que vai desencadear uma vida de ansiedade. No seu clássico Aconselhamento Cristão, o psicólogo clínico Gary Collins, ele vai trazer uma definição. Eu acho que eu trago essa definição aqui, creio que sim. Ele vai dizer que a ansiedade é definida como um sentimento íntimo de apreensão, de mal-estar, de preocupação, de angústia e algumas vezes até medo, acompanhado de um desespero e de um despertar descontrolado físico intenso. E ele vai descrever que essa ansiedade, ela pode ter um caráter, diremos assim, dentro das suas tipologias, ele pode ter um caráter real, pode existir realmente, pode ser algo que vai trazer uma certa fobia, uma neurótica, uma ansiedade aguda, e ele pode falar dessas ansiedades, sejam elas crônica ou neurótica, que são as mais danosas. Ele pode dizer também que ela pode ter uma intensidade tanto moderada quanto intensa. Existem pessoas que sofrem de ansiedade de forma crônica, que precisam de intervenções, que precisam de cuidados, e entram nesse processo de preocupação, de querer responder a situações da vida, ou querer até mesmo ter resposta de algo que nem aconteceu, nem veio existir, e entram nesse processo adoecedor. E é algo que está diretamente ligado a várias questões. Por exemplo, nós podemos dizer que a gente vive as ameaças da vida, como a insegurança, o medo, as incertezas econômicas. Tudo isso pode ser agentes que podem projetar uma ansiedade que, no âmbito real, são ansiedades naturais. Mas quando esses fatores vão se agigantando dentro de nós, passa de algo natural e real e normal para algo intenso, crônico e muitas vezes até ego-neurótico, como diz Freud. Aí há um descontrole desse ego, esse superego, de maneira que o indivíduo entra em um processo que ele não consegue controlar. E aí Jesus, no sermão aqui da montanha, ele vai descrever que essa preocupação, essa angústia e essa aflição, porque existem pessoas que entram no estado de aflição de alma, ela é desnecessária. Por quê? Porque ele tem promessa. E aí o que nós vamos olhar a partir desse instante é que tanto no início dessa mensagem quanto no final, ele nos chama para compreender que não precisamos andar ansiosos, e ele acrescenta já no final, lá no versículo 34, que nós não devemos nos tornar inquietos, agitados, desequilibrados, preocupados com o que vamos comer, vestir, o que vamos beber. E ele traz 3 relações muito interessantes aqui, e eu queria pensar em cada uma delas. A primeira relação que ele nos traz é que existe uma natureza da ansiedade que é proibida por Jesus, e ele vai falar lá no versículo 25, por isso vos digo. Quando Jesus usa essa expressão, por isso vos digo, ele está trazendo ênfase, ele está chamando a atenção de algo que ele já vem ensinando
Por isso que eu falei do contexto do capítulo 6, porque ele vem falando do capítulo 6 sobre o dinheiro, sobre adquirir as coisas, ele vem falando sobre a necessidade de termos uma vida de oração, é o primeiro ponto que ele trata, e aí ele vem desenvolvendo, e ele acaba a mensagem falando sobre ansiedade, como ele dissesse: olha, eu já venho falando com vocês sobre essa situação de vocês estarem preocupados nesta vida, nas coisas dessa vida, no padrão de vida dessa vida, e isso causa para vocês ansiedade. Ele vem falando isso. E aí então ele vem descrevendo os tesouros da terra, ele vem falando sobre servir a dois senhores, ele fala sobre se apegar às coisas materiais, ele fala ao ponto do Deus desse século, Mamon, conduzir a vida dessa pessoa, e no final ele fala: olha, não andeis assim. Parece que as coisas de Jesus eram tão coisas naturais, e eu posso me reportar a esse momento em que aquela grande multidão, além dos seus discípulos que estavam ali ouvindo Jesus, estavam agitados por uma série de fatores na sua vida, e ele diz: olha, eu venho falando com vocês sobre isso. É como se hoje ele estivesse falando para a gente de novo: olha, eu já falei várias vezes com vocês sobre isso, e agora eu volto a falar de novo, não andem ansiosos. Ele fala sobre essa natureza. E existe então aqui essa relação entre se preocupar em acumular tesouros na terra, a servir a dois senhores, como andar ansioso. Quando o discípulo ele se distrai no principal objetivo da sua vida, que é glorificar a Deus, mediante uma vida confiante, de consagração total a Ele, e consequentemente ele passa a se preocupar demais com as coisas terrenas, incluindo as coisas mais básicas para a sua existência, como alimentar, como beber, como se vestir. Jesus está chamando a atenção para que mude o foco. E eu gosto também da expressão que Jesus usa assim: olhe para. E ele traz as referências. Jesus condena a ansiedade desmedida. Ele está proibindo: não andeis ansiosos. Ele não está dando uma condicional. Ele não está dizendo que há uma possibilidade. Ele está nos proibindo. Se há alguma coisa que Jesus proíbe, e são inúmeras coisas, e o mais interessante é que Jesus tem uma visão educativa positiva. Porque quando ele proíbe alguma coisa, consequentemente ele traz algo positivo. E ele está dizendo então: não ande assim. E por que a gente anda? Pode olhar para quem está perto de você assim: você anda porque você é pecador. Porque você é incrédulo. Porque você desacredita nas promessas de Deus. Aquele que anda ansioso simplesmente está dizendo para Deus: Deus, eu sei que Tu és aquele que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas, mas eu não acredito que Você pode cuidar de mim. É isso que a gente está dizendo. Irmãos, a gente é tão incrédulo que a gente critica os incrédulos. E a gente está em uma condição de mais incrédulos, porque o incrédulo, o próprio Jesus diz: assim são os gentios, assim são as pessoas que não têm relação comigo, assim são as pessoas que não me conhecem. Ele está falando isso para trazer a referência para a gente de que por nós conhecermos quem Ele é. E um outro detalhe muito interessante nesse texto é que ele não usa a expressão da sua soberania como Deus, ele usa a sua paternidade. A expressão é usada sempre pai, 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 pai. Por que não usa Deus? E não há nada por acaso. E um dos fatores principais pelos quais ele não usa a palavra Deus, Jeová, mas usa a palavra Pai, é porque todas as religiões do mundo, o adepto, o seguidor, nunca se relaciona com o seu Deus como Pai. É sempre uma relação de divindade. Nós somos os únicos que nos relacionamos com Deus como o nosso Pai. Não existe nenhuma outra religião no mundo que o Deus seja considerado o Pai. Deus, ele condena essa autodependência
quando ele diz no versículo 27, e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Côvado aqui era usado por dois motivos. Primeiro, para medir distância, era 26 centímetros, e o côvado também era usado para dimensionar tempo. Que nesse contexto aqui, Jesus está falando de tempo. Ele está querendo dizer o seguinte: qual é de vós que poderá acrescentar um dia, um momento, um instante, um segundo na sua vida? Ninguém. E nós, enquanto caídos, temos a característica de ser autossuficiente. Por quê? Porque esse foi um dos fatores principais da queda de Adão e Eva, de querer ser igual a Deus. E ao querer ser igual a Deus, eu não preciso de Deus, eu posso conduzir a minha vida, eu posso direcionar os meus passos, e nós entramos nesse modo de autodependência porque queremos ter as coisas, porque queremos adquirir as coisas, porque nos preocupamos em ter as coisas básicas que Jesus, ele diz em sua palavra e nos promete. A gente quer buscar, trabalhar, se empenhar em ter com nossos esforços, porque nós não queremos depender de Deus. Essa atitude é uma atitude natural do ímpio. Não sei se você já ouviu alguém falar assim: ah, fulano, você tem alguma coisa, graças a Deus. A pessoa rebate: graças a Deus não, graças a mim. Foi o meu trabalho. Já ouviu alguém falar isso? Eu não preciso de Deus para nada. Eu que não trabalho não, que não é Deus que vai me dar nada. É ignorante. É até ridículo a gente ouvir isso. E é digno de misericórdia, porque ele não sabe que ele trabalha, porque ele tem força para trabalhar, tem inteligência na profissão, tem a vida, e tudo isso veio de quem? De Deus. Andar ansioso é negar que Deus é poderoso e bondoso para cuidar de você. E nesse nível de ansiedade chega a ser pecaminoso. Jesus, ele nos garante as coisas básicas da vida. O versículo 25 diz assim: porque haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haver de vestir. Alguns tradutores pegam a palavra vestir para a palavra do grego oikos, que vocês já devem ter até visto. Aqui na Bahia tem uma construtora chamada Oikos. Oikos é uma palavra chamada, na tradução, para casa. E por que se enquadra aqui ao vestir? Porque na visão judaica, a vestimenta cobre a nossa casa, que é o nosso templo. E ao mesmo tempo a visão que eles têm aqui é de casa literalmente, de uma moradia. Então a gente pode acrescentar aqui no sentido de essa interpretação de vestir, de oikos, do grego, significa que você não deve se preocupar com o que você vai comer, com o que você vai beber, nem o que você vai vestir, nem com a morada que você vai habitar. Porque essas coisas são coisas básicas. São as coisas básicas da vida, que nenhum ser humano pode sobreviver. São coisas para a sobrevivência humana. E que o Senhor Jesus, ele nos dá a garantia de que, de fato, nós precisamos descansar nele. Portanto, a natureza da ansiedade, com suas particularidades, é totalmente proibida pelo Senhor Jesus. Por quê? Porque ele condena essa desmedida preocupação pelas coisas que ele já prometeu. Ele condena porque ele percebe que isso é uma autodependência que o homem quer ter. E que no final de tudo a gente não pode ter essa autodependência porque a gente não tem garantia de nada. Mas uma segunda razão, a partir do versículo 26 ao 30, aí o Senhor vai trazer as razões apresentadas por ele para não andarmos ansiosos. E aí ele usa a expressão: olhai para. Jesus, ele vai nos apresentar dois exemplos claros dos cuidados do Pai
pela criação, pelos cuidados que ele tem com as aves do céu e os lírios dos campos. As aves vai trazer toda a representação, toda a ilustração de como o cuidado de Deus é detalhado para com a respeito da alimentação das aves. E ele vai dizer, ele vai falar que as aves não fazem nenhum tipo de reserva, comem o que está na natureza, o que produz. Chega o ponto até de a gente criar e plantar alguma coisa e eles serem os primeiros a comerem. É por isso que os frutos eles nascem em cima e eles nascem embaixo, para que os frutos de cima sejam a provisão de Deus alimentar as aves. E a gente se queixa, né? Botei essa goiaba aqui, o passarinho, né, comeu, picou, deixou lá. Provisão de Deus. Quando você tiver uma fazenda, uma chácara, uma roça, porque os mais modestos chamam de roça, e que você plantar goiaba, manga, acerola, o que for, e ver picado, quando você vê picado lá em cima, você vai dizer glória a Deus, porque o Senhor providenciou para os frutos, para as aves. Você não vai ficar se queixando, essa árvore comeu mesmo, né? Porque os demais o Senhor já te deu. Ele usa dois tipos de argumento. E eu vou considerar esse argumento, o primeiro argumento, como argumento para falar sobre por que nós não devemos, as razões pelas quais não devemos andar ansiosos. Ele usa dois argumentos e o primeiro argumento é do maior para o menor. Que negócio é esse? O argumento do maior para o menor é ele nos ensinar que por mais que nós nos preocupemos, nós somos muito mais importantes do que as aves, do que os lírios, porque somos melhores. E ele então, argumentando ainda aí, acerca dessa razão pela qual nós não devemos andar ansiosos, Jesus então fazer uma pergunta. Essa pergunta exige uma resposta afirmativa, e nessa resposta ele faz uma comparação. Ele compara a vida, a nossa existência, a minha, a sua, com o comer e o beber que é útil para a nossa vida. Como também ele compara o corpo com as roupas que vamos cobri-los. E o que é mais importante? A nossa vida, ou aquilo que nós vamos alimentar, ou a roupa que nós vamos vestir? O mais importante é a nossa vida. Portanto, é maior a vida do que a roupa e o alimento. E quem nos deu a vida? Deus. Então nós não devemos nos preocupar. Vocês acham que Ele que deu a vida, nessa complexidade desse corpo existente, Ele não vai de forma nenhuma cumprir com as coisas menores, que é a alimentação, para suprir esse próprio corpo? Ele seria então incoerente. Um Deus incoerente. A evidência que Ele nos dá é que a vida e o corpo são mais importantes do que o que vamos comer e o que vamos vestir. E se a vida e o corpo é maior do que o que vamos comer e vestir, certamente Ele nos garante de que Ele vai nos prover o alimento para suprir esse corpo e as vestes para cobrir esse corpo. Aquele que nos deu a vida não nos dará também o necessário para a manutenção da mesma? Ele não providenciará água e comida para nós? Aquele que nos deu o corpo, Ele não providenciará as vestes para cobri-lo? Com certeza, irmãos, Ele vai nos dar sim, porque muito maior foi o corpo que Ele nos fez do que a veste que cobre esse corpo. O segundo argumento é o argumento do menor para o maior. E nesse argumento ele vai chamar a atenção dizendo o seguinte: observem as aves. Observem as aves e observe os lírios. Nesse argumento de menor para o maior, ele usa esses dois exemplos. O exemplo das aves, no versículo 26, e depois ele vai usar o exemplo dos lírios.
a partir do versículo 28. E olhando para as aves, Jesus vai nos ensinar do cuidado dele em alimentar as aves. Como Deus faz isso? A gente vai observar que praticamente não existe como as aves semearem, ou ter celeiro. Você já viu algum pardal que faz um depósito de comida? Não tem. Eles não se preocupam com isso. Mas isso não quer dizer que também as aves ficam nos seus ninhos com o bico aberto esperando cair do céu a comida. Lógico que Jesus, ao nos dar esse exemplo, ele está contrapondo a preguiça, ele está contrapondo a falta de esforço, de capacidade que ele também nos dá para trabalhar. Porque o pássaro, ele vai voar, ele vai buscar, ele vai colher no seu bico o fruto. Ele não fica lá no ninho, com o bico aberto, esperando o fruto vir. Se assim fosse, Jesus estaria dando estímulo às pessoas serem preguiçosas, paralisadas. Ele já prometeu que vai suprir, então vou ficar aqui em casa esperando. Não, ele não está dizendo isso. Ele manda a gente observar e ver que as aves vão voar para chegar até aquela árvore e pegar o seu fruto. Aí ele está nos ensinando, Deus está nos ensinando que ele sustenta as aves do céu, que são apenas criaturas que ele criou, mas que provém segurança e sustento para os seus filhos. E ele usa a palavra pai. Eu sei que alguns irmãos podem falar, mas tem pai que não cumpre essa função, mas não deveria ser assim. Jesus chama a atenção para um pai que cuida, e deve ser esse comportamento de todo pai humano, de cuidar de seus filhos, de zelar, de prover, de dar sustento e segurança. E ele chega a falar sobre o Pai bondoso e poderoso que é o nosso Deus. Mateus, no capítulo 10, o Senhor Jesus já havia falado sobre isso, e ele repete esse mesmo princípio lá no versículo 29 a 31 de Mateus 10, quando ele diz: não se vendem 2 passarinhos por um cetil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois, mas valeis vós do que muitos passarinhos. É Jesus falando. Ele nos ensina que as aves do céu é que não devem se acomodar na preguiça, na paralisia, esperando do sustento de Deus. Ele estimula a trabalhar, descruzar os braços e buscar, sim, a provisão que vem dele. Aí ele faz o exemplo agora dos lírios, ainda falando do menor para o maior. Se as aves, que são seres tão insignificantes, ele cuida, muito maior somos nós. E ele agora vai falar sobre os lírios dos campos. Se nós olharmos com atenção para as flores, nós vamos ver como elas brotam e murcham rapidamente, como algo muito simples. E o Senhor vai trazer a reflexão que elas conseguem se vestir com uma roupa muito mais sublime do que o próprio Salomão, que era o rei que mais ostentou riqueza e prosperidade do povo de Israel. E Jesus estava falando isso porque ele estava no monte, na região da Galileia, e as pessoas sabiam muito bem o que era lírio dos campos. As pessoas sabiam muito bem porque quando passavam, viam florescer, e quando voltavam, já viam as
os lírios murchos e mortos. Inclusive, muitos deles eram colhidos para estar usando para queimar e aquecer, e ajudava na refeição. Então era algo muito simples, passageiro, mas que ele cuidava, que ele trazia cuidado. Nós precisamos confiar mais na providência de Deus. Eu acho que a gente confia menos porque temos poucas experiências da capacidade e da suficiência de Deus prover de alguma coisa ou do nada. E quem vive a experiência de provisão de Deus do nada, sabe experimentar e descansar nas suas promessas. A gente percebe muito essas experiências com os missionários. Porque os missionários chegam em um momento que eles só dependem realmente de Deus. E são muitas as experiências de missionários que falam sobre o que Deus é capaz de fazer do nada, não tendo recurso nenhum. E eles conseguem viver experiências e uma dimensão de fé na provisão de Deus que muitas vezes nós que não estamos diretamente em um campo fora do seu contexto de campo de Jerusalém, vivemos. E alguém até ouve testemunho dos missionários e diz: poxa, por que eu não tenho essas experiências? Porque em determinados campos, a pessoa só depende de Deus. E Ele usa meios e circunstâncias para levar a sua provisão. Porque Ele não é Deus mentiroso. Se Ele promete, Ele cumpre. Ele argumenta, dando as razões pelas quais não devemos ser ansiosos, seja olhando na perspectiva do argumento do maior para o menor, seja do menor para o maior, e ele finaliza essa razão dizendo o seguinte: olha, ninguém pode acrescentar um dia sequer, por conta da sua preocupação. Ele vai chamar a atenção aí no versículo 27, dizendo: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E ele chega a falar que o comportamento de ansiedade, de preocupação, é um comportamento peculiar àqueles que não têm relacionamento com Ele. Os gentios são aqueles que não conhecem a Deus como Pai e andam ansiosos por coisas básicas. Mas Jesus está chamando a atenção dizendo: não se aquietai-vos, não se inquieteis, mas aquietai-vos diante da poderosa mão do Senhor, que é uma mão provedora. Será que essa ansiedade que temos pode resolver o problema? Será que essa ansiedade que temos pode mudar a história? Pode nos assegurar de um futuro diferente? Eu gosto muito da forma em que o Senhor nos diz que todos os seus dias, os nossos dias, ainda quando estávamos ainda na condução da nossa existência, já foram contados. E se já foram contados, Ele tem o controle da história da nossa vida. Por que a gente vai andar ansioso? E aí o Senhor ele vai finalizar falando sobre a atitude positiva que o Senhor ele requer de nós. Os irmãos sabem, eu sei. Versículo 33 diz que: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele, além de proibir a ansiedade e de nos mostrar porque Ele proíbe, o Senhor também exige de nós, como filhos de Deus, uma atitude positiva. Quando diz: buscai em primeiro lugar
o seu reino. Por quê? Porque cada mandamento negativo, ele usa um aspecto positivo. Se ele diz que nós não devemos andar ansiosos, ele também diz, olha, busque primeiro, experimente viver a fé em minhas mãos e no meu poder. Primeira coisa que a gente aprende em relação a isso é que Jesus nos ensina a priorizar o seu reino. Que tudo que nós estamos vivendo nesses dias vai ser sempre antagônico a essa vocação que o Senhor nos chama a viver. O mundo vai proporcionar todos os meios para nos distrair, para tirar nossa atenção, nosso foco. Por isso que Jesus diz, olhe para. Ele está chamando a atenção para que a gente desvie o nosso olhar, não olhar para as adversidades, para as dificuldades, para a provisão que nós precisamos ter, para a garantia do futuro. Ele está dizendo, olhe para cá, olhe como eu cuido das aves, como eu cuido dos lírios. Eu vou cuidar de você. E prioridade é visão, prioridade é propósito. Onde está a nossa visão, onde está o nosso propósito, ali nós vamos focar a nossa trajetória e a nossa caminhada. E o mundo, e o século, e o inimigo das nossas almas, ele está criando meios. E uma das suas grandes estratégias é estabelecer na cabeça da igreja de que é bom, que é maravilhoso, é muito legal vivermos nessa terra. Adquirir os bens dessa terra, usufruir de tudo que há nessa terra. E as pessoas estão então vivendo com a visão e com o propósito neste mundo. Eu não estou dizendo com isso que você não usufruia das coisas maravilhosas que tem dessa terra. Ele está falando de visão e de propósito. Eu posso muito bem ter uma chácara com tantas frutas e verduras e uma piscina lá perto do mar, não é, Consul? Posso, não há nenhum mal nisso. Mas o meu propósito não é isso. Eu não vivo só para isso. Eu não projeto a minha história, a minha vida, meu esforço para isso. E o que a gente vê são as pessoas projetando a sua vida para uma garantia de um futuro que é incerto. A ansiedade, ela sufoca a nossa prioridade de colocar Deus em primeiro lugar. E um exemplo clássico que nós podemos ter nisso é a relação que nós estamos tendo com o trabalho. Chega a ser uma relação doentia. Nós vivemos, nos desgastamos, nos entregamos muito mais tempo no trabalho do que para nós mesmos e para nossos familiares. Porque chegamos a um nível de consumismo tão elevado que a gente precisa trabalhar. E eu digo até mais do que consumismo, nós estamos vivendo muitas vezes projetando um tempo maior de trabalho porque precisamos sobreviver em meio a tantas crises econômicas que nós vivemos. Então os cuidados do mundo, eles vão sufocando a nossa busca, o nosso desejo, a nossa motivação, o nosso propósito, o nosso sentido de existir nas coisas de Deus, vai sufocando de maneira que a gente se pega e se torna completamente distorcido. Eu consigo identificar perfeitamente pessoas que estão completamente sufocadas com o secularismo. Basta visitar as redes sociais, basta visitar seus faces, Instagram, e você vai ver qual é o lugar que Deus tem na vida dessas pessoas. E ele fala aqui, pela razão de prometer para nós a provisão, quando ele disse: todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas apontam para a comida, para a bebida,
para a roupa e tudo o que precisamos. Ou não? Ou nosso Pai, Ele não é suficientemente poderoso para fazer outras coisas? Ele nos convida a dar prioridade a um relacionamento com Ele. É por isso que no capítulo 6 ele começa a falar sobre oração. Oração nada mais é do que relacionamento com Ele. E ele conclui o capítulo 6 falando sobre termos Ele como prioridade em nossas vidas. Dar prioridade a Deus é descansar na promessa que Ele nos garante de que Ele nos dará tais coisas. E ele vai concluir dizendo: olha, depois que eu já falei isso tudo com vocês, depois que eu já expliquei todos esses detalhes, pelos quais eu proíbo você andar ansioso, e reafirmo que eu tenho aliança com você, porque você é mais importante do que as aves, do que os lírios, e de que você deve me buscar e experimentar de mim a provisão de todas as coisas que eu estarei dando para você. Mais uma vez eu te digo: não vos aquietai-vos. Não vos aquietai-vos. Não andei inquietos. Aquietai-vos. Não vos andeis inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, a preocupação pela manhã é desnecessária. Pois o amanhã, com seus problemas, vai chegar e não vai ter jeito. Nós teremos que enfrentá-los. Mas se a gente pode enfrentar amanhã, por que a gente já começa a enfrentar hoje? Deixa para amanhã. Ah, mas eu estou preocupado, porque agora tudo que a gente está vendo é alguém está com câncer. Parece que é a doença da moda. Você não está hoje. Se vier até amanhã, amanhã você vai cuidar. Mas por que eu vou ficar preocupado? Ah, meu Deus. Lógico que a gente tem que reavaliar algumas coisas da nossa vida, o que a gente come, não é? E a gente precisa desmistificar esse jargão de crente, de que crente não bebe e come. E as pessoas ficam comendo. Mas a questão não é comer, é se alimentar. Porque comer você pode comer qualquer coisa. Você sabe o que é que vai acontecer amanhã? Depois de amanhã? 6 horas da tarde de hoje? Então vamos nos aquietar. Vamos esperar no Senhor. A gente pode pensar em 1000 exemplos de coisas que nós não sabemos que podem acontecer conosco. É um diagnóstico, é um acidente, é um desemprego, é um encontro, é um desencontro, até mesmo a morte. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco amanhã. Mas uma coisa a gente tem por certo, garantido por promessa, de que o nosso Deus, que é um Pai de misericórdia, a cada manhã Ele renova suas misericórdias por nós. Você precisa contar com essa certeza. E aí eu quero finalizar deixando algumas dicas para que a gente possa deixar de ser tão preocupados. Primeira dica é: nós temos uma poderosa arma que nos faz desacelerar, que nos faz entrar em um modo de serenidade e que nos leva a compreender que Deus, Ele cuida de nós porque Ele nos ouve e atende o nosso clamor, que é a oração. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso em Filipenses capítulo 4, versículo 6. E Pedro vai falar também em 1 Pedro 5, 7. Tanto Filipenses 4, 6 quanto
5:7 vai nos chamar a atenção para a oração como um elemento de confiança e descanso em Deus. Segunda coisa que eu quero dizer para você é que você precisa deslocar o seu olhar, a sua visão para as coisas que estão lhe atraindo e trazendo a sua preocupação, a sua ansiedade. Desloque o seu olhar. Porque a gente tem a tendência sempre de olhar e agigantar o problema e nunca olhar para Deus que resolve os nossos problemas. Fixe o seu olhar, seria a terceira dica, fixe o seu olhar nas promessas de Deus. Ele já falhou com você? Ele já falhou com o seu povo na sua história? Nunca falhou. Nunca falhou. Ele chamou um povo ninguém, como diz o profeta Ageu, e tornou-se uma das grandes potências do mundo. Uma nação que em território é menor do que o nosso Sergipe, mas é forte e poderosa em tecnologia, em ciências, e uma série de coisas que é a nação de Israel. Por quê? Porque ele disse que faria daquele povo o seu povo, e cumpriu. Eu não conheço um momento que ele tenha mentido ou voltado atrás. Então aí sim é a hora de você se apropriar das promessas e dizer: Senhor, eu não sei como vai ser a provisão do jantar, mas eu sei que o Senhor pode prover. Eu sei que o Senhor pode providenciar. Lance sobre ele a sua ansiedade, mude a sua visão, o seu foco. Fixe nas promessas dele. E aqui há uma promessa: busque primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. A gente fica só fixando nas todas as coisas, esquece de buscar primeiro o seu reino. Busque primeiro o seu reino e a sua justiça, e se aproprie das coisas que ele vai te dar, principalmente as prioritárias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 ainda, ele vai nos dar uma quarta dica. Focalize, interiorize em sua mente pensamentos que vão reduzir a ansiedade, irmãos. Ele vai falar tudo que é bom, que é perfeito, isso pense. A nossa mente fica vagueando por tantas coisas, principalmente as coisas ruins. Nós estamos agora em um noticiário dessa possível catástrofe que pode acontecer de forma geofísica com esse vulcão aí, né? Um vulcão que pode inundar parte do litoral brasileiro, principalmente o Nordeste brasileiro. O que eu mais vejo agora nas redes é isso. As pessoas preocupadas: ah, meu Deus, e se inundar, não é? Principalmente a parte mais baixa. No contexto da nossa cidade, a cidade baixa já vem se falando, já vem se desenhando isso há mais de 10 anos, que a cidade baixa em Salvador vai estar toda inundada. E aí o pessoal já está nessa preocupação. Eu creio que já está existindo até uma desaceleração imobiliária da região da cidade baixa, porque o povo já está preocupado: meu Deus, esse negócio vai inundar aqui, e o povo entra nesse modo que a gente acaba adoecendo. Ah, mas eu sei que fulano, beltrano, ciclano, poxa, pessoas que a vida é saudável, eu sei. A gente tem orado às quintas-feiras aí de pessoas tão jovens que já estão lidando com um problema sério de câncer. Eu sei, mas eu, graças a Deus, não tenho, e eu não posso me preocupar em ter. Vai entender, meu Deus, eu posso ter um câncer, meu Deus. Bota a mente, irmãos, para pensar as coisas boas. Pensa coisa boa, não é? O povo diz: mentalize. Jesus já falava isso, não é, Síbel? Ah, não, mas porque fulano eu conheci, já está de câncer. Fulano está, mas eu não estou, e não vou ter. E se tiver, Deus vai me dar força para vencer, como, né, Cônsul? Cônsul sofreu, ficou desesperado por um problema de saúde,
O Senhor estava no controle de tudo, não deu nada, não teve problema nenhum. E o quanto ele sofreu por isso. A gente orou. E tantos exemplos nós temos aqui, né? Mateus e tantos. A pessoa fica preocupada e se desespera e mexe com a gente. Irmãos, eu vivi isso, Patrícia viveu isso. Quando eu entrei naquele centro oncológico da Bahia, ali em Ondina, para receber e levar todos os meus exames, eu disse, meu Deus, será que eu estou com câncer? E você entra naquele ambiente, um ambiente extremamente humanizado, mas um ambiente que já dá as características de onde você está. É um do lado do cabelo caído, outro do lado passando mal, e as pessoas ali fazendo quimioterapia, é um estado, você fica assim, e você com aquela pulseira de paciente, todo mundo fica olhando para a sua cara, com a iminência e um potencial tratamento de câncer, e você fica olhando assim, aí quando você ouve o médico falar, você não tem nada, meu Deus. Irmãos, Patrícia estava comigo, não foi, Patrícia? E a médica olhando meus exames, olhando, eu já estava ali, meu Deus, a médica está demorando assim, é porque eu estou de câncer mesmo. Isso é parte da nossa humanidade, e Jesus está falando para mim, está falando para você, olha, eu não quero que você viva assim não. E Ele sabe que é difícil, mas Ele é a nossa promessa. A mente da gente, pensa as coisas boas, e se alguém vier falar, meu irmão, eu não tenho, e se tiver, eu vou tratar, e se não tiver, Deus vai me levar, eu estou na glória e acabou. Nesse estresse, nessa agonia, nessa preocupação. Então, bota as coisas boas para pensar na sua mente. Essa seria a quarta dica. E a última dica é que experimente descansar no cuidado de Deus. Experimente descansar. Dizer, Senhor, eu sei que eu estou desempregado, eu sei que está uma crise muito grande, nós estamos vivendo uma das fases mais difíceis em nosso país, o poder aquisitivo caiu. Senhor, o Senhor sabe disso. O Senhor sabe que eu não sou nenhum passarinho que fica lá no ninho esperando a comida vir. Eu estou aguardando, eu boto currículo, falo com um, falo com o outro, estou pedindo, o desemprego está muito grande. Senhor, eu quero confiar em o Senhor. Eu quero confiar. E sei que o Senhor pode usar de forma natural e sobrenatural para a provisão chegar. Eu quero crer nisso. E Deus pode usar crente, pode usar descrente, Ele pode mandar em euro, Ele pode mandar em dólar, Ele pode mandar em real, Ele pode te dar uma cesta, Ele pode ter alguém que pague suas contas, Ele vai fazer o que for necessário, porque é a sua ação e a sua suficiência. O modus operandi que Ele vai agir não me importa. O que eu sei é que eu vou ser beneficiado pelo grande, pelo imenso, como diz o apóstolo Paulo, pelo inefável amor de Deus, que é amor de pai, que cuida de filhos e filhas. Eu sei que é uma mensagem que os irmãos já sabem, já ouvimos, tanto os irmãos que estão em casa, quanto os irmãos que estão aqui. Já ouvi, pastor, isso. Mas eu espero que essas dicas práticas sejam colocadas em prática na hora que o pico de ansiedade vier. Quando vier a porta, e principalmente nós, enquanto pais de família, que nos preocupamos em ver as necessidades, a gente experimente viver realmente no cuidado de Deus. Eu creio que Ele não mudou. Pelo contrário, são multimaneiras de Deus agir. Não vamos condicionar aquela forma que achamos que Deus vai agir. Deixa Ele agir. Cabe a nós descansar na forma que Ele vai agir. Como eu estou falando, irmãos, a gente já teve muita experiência em nossa igreja de pessoas ofertarem ouro, ofertar dólar. E tem alguém aqui que ganha em dólar? Não. Mas alguém ofertou em dólar. Ainda não, né? Ainda não. Pode. A vida é mais importante do que a vida física. Os lírios e as aves são exemplos da provisão de Deus.
A ansiedade, ela não pode aumentar a vida nem um dia sequer. A ansiedade é inútil para providenciar nada que precisamos. Quem vive nessa perspectiva de ansiedade e preocupação se caracteriza muito mais como gentil do que como discípulo. Nosso Pai, Ele sabe das nossas necessidades. É isso que Ele diz, Jesus. Ele sabe das nossas necessidades. E se Ele sabe, Ele cumpre em derramar promessas sobre nós de suprimento e de provisão, que vem com veículos extraordinários do seu operar. Como já foi dito, Ele age de forma natural, Ele age de forma sobrenatural, Ele usa todas as moedas disponíveis no mercado, Ele usa abrindo portas, Ele usa pessoa de perto, pessoa de longe, porque Ele não pode voltar atrás em suas promessas, que diz que Ele cuida de nossas vidas como seus filhos e filhas. Muitas vezes até é fácil a gente ouvir alguém falar, né? Dizer assim, poxa, mas não é fulano que está passando pelo que eu estou passando. Mas o que a gente ouve da palavra do nosso Deus não é você seguir o meu exemplo. Não é você nem sequer se espelhar em mim. Mas você é acreditar e ter fé na capacidade que o nosso Deus tem de provedor. E Ele diz justamente isso. Homens de pequena fé. Eu acho que está aí o segredo. Não está simplesmente em termos dessas dicas que vai nos ajudar a desacelerar, mas o que nos falta mesmo, irmãos, é aumentar mais a nossa fé no nosso Deus. A gente canta, a gente fala, a gente proclama, a gente lê, a gente compreende, a gente entende que Ele é poderoso, mas na hora dos apertos, a gente desacredita. Então vamos viver mais isso, e creio que esse vai ser uma das marcas das nossas vidas, nesses últimos tempos, de confiarmos em Deus. E não importa, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, quando diz, não importa, nada vai nos separar do seu amor, seja enfermidades, sejam lutas, adversidades, nada. Ele está conosco. Eu sei que alguns irmãos estão aqui, alguns estão em casa também participando conosco do culto, alguns estão passando por problema de saúde, em tratamento, outros vão se meter a cirurgia, né? Há inúmeras pessoas que às quintas-feiras no culto de oração nos pede oração, pede a igreja, pessoas que a gente nem conhece, e da mesma forma chega até elas também a bênção do Senhor, a cura, a restauração. Irmãos, eu continuo acreditando que Deus pode fazer maravilhas. Por mais que eu seja tão pequeno em fé, eu creio que Deus pode continuar fazendo maravilhas. E Ele é suficientemente Deus para fazer isso à hora determinada por Ele. Então eu queria que, nesse momento, a gente já está finalizando, se há alguém que está com processo de saúde, conosco aqui, ou alguém que está em casa também, que está nos conectando aqui, nesse culto, eu queria que você pudesse colocar as suas mãos sobre essa enfermidade. E eu creio, irmãos, que a gente não é gritar, não é pular, basta uma palavra. Basta uma palavra do Senhor. Tanto uma palavra de perto quanto uma palavra de longe tem o mesmo efeito, porque no mundo espiritual não existem limites geográficos. Deus, Ele pode curar, você estando onde você estiver. E graças a Deus que não é pelas minhas palavras, mas é pelo seu poder. E eu queria que você orasse. Tem irmãos também aqui que está desempregado. E é muito chato, é muito entristecedor a gente querer ter as nossas coisinhas,
poder gerir os nossos recursos e ter limitações. E eu sei que nós estamos vivendo uma crise de desemprego muito grande. Mas o nosso Deus, Ele não está passando por crise nenhuma. Ele não é assolado por pandemia ou por crise política, econômica que o nosso país esteja passando. A gente precisa lembrar disso. E quando Ele abre portas, pode até nem existir. Como já experimentamos até de Ele criar leis para abençoar o seu povo. Alguém pode dizer assim, mas Ele criou uma lei só para mim? Sim. Sim. Criou. Deu uma canetada no governador Rui Costa para ele abençoar a minha vida e tantos outros irmãos, mas eu tenho que tomar posse daquilo que é cuidado dele para mim. Ou você nunca experimentou isso? Pode acontecer o que Ele quiser que aconteça. Tem irmãos aqui também que está também sofrendo de muita ansiedade. É preocupado com uma coisa, preocupado com outra. É preocupado com uma segurança, é preocupado com o futuro. Eu acho que agora, esse momento é a hora que a gente precisa começar a colocar em prática o nosso descansar em Deus. Eu queria que você aí, se você quiser ficar de pé comigo, fique. Se você quiser ficar sentado também. Eu creio que a palavra como semente gera vida. E a palavra foi lançada. E a vida é gerada pelo poder do Espírito Santo. E eu creio que ela vai começar a gerar vida. Abrir as portas, curar as doenças. Se necessário for submeter uma cirurgia para intervenção, para estipar com essa doença, Ele fará isso. Porque essa também é uma forma de Deus trabalhar. Quem sabe um tratamento de medicamento também é outra forma de Deus trabalhar. Mas também Ele não quer nem cirurgia, nem medicamento, Ele quer com um toque da sua mão. Também é a forma de Deus trabalhar. O importante é que a gente seja alcançado pela promessa do seu cuidado. Senhor, nós estamos aqui aprendendo com o Senhor de que não vale a pena ficarmos sofrendo de ansiedade. Pelo contrário, a ansiedade traz problemas emocionais, psicológicos, físicos e espirituais, porque é pecado. Porque é desacreditar no teu poder. Mas essa manhã que nós já estamos aqui finalizando esse culto juntos aqui nessa casa de oração, nós estamos aqui realmente escancarando o coração, mesmo sabendo que o Senhor sabe o que passa por ele. Mas o Senhor nos ensina a falar. E eu estou somando com meus irmãos aqui, sejam os que estão aqui em casa, os que estão também aqui na congregação, Pai, e tantos outros que ainda ouvirão essa mensagem, que serão caminhados para muitas pessoas. Ao ouvir essa mensagem, que eles sejam alcançados pelo teu cuidado. O Senhor realmente é Pai e Pai verdadeiro, que cuida, nem se assemelha a nós pais humanos. O Senhor é excelente no cuidado, o Senhor não mente. Pai, aqui estão teus filhos e filhas que estão passando por problema de saúde, e isso está tirando a paz, isso está incomodando. Senhor, são os medos que vêm também como pico dessa notícia, dessa situação que estão vivendo. Pai, nós estamos agora realmente saindo desse lugar, mudando o foco, olhando agora para o Senhor e nas tuas possibilidades, na tua suficiência, no teu poder, e vai ministrando agora, Senhor, de forma poderosa a cura aos meus irmãos e às minhas irmãs que estão aqui juntos, que estão em casa, que vão ouvir essa mensagem, que sejam visitados pela cura do Senhor, em nome de Jesus e para a tua glória. Pai, nós não somos incoerentes em estar avaliando o contexto que estamos vivendo no Brasil e no mundo de crise. Crise econômica, falta de emprego, Senhor Deus, essa instabilidade que o nosso país está vivendo e o mundo, mas sabemos que o Senhor está além disso.
E nós precisamos, como diz a tua palavra, viver do suor do nosso rosto. Precisamos trabalhar, não somos acomodados nem preguiçosos. Então pedimos ao Senhor agora, onde não há porta, que haja a abertura da porta. Onde foi entregue, Senhor Deus, esse currículo, onde foi falado e ter apresentado o nome desse irmão, dessa irmã, para esse setor de trabalho. Senhor, faz trazer a memória a esse chefe, a esse diretor, a esse gerente, seja lá quem for, para chamar esta vida, e que nós tenhamos a resposta dessa oração para a glória do Senhor. Abre uma porta de emprego para que teus filhos glorifiquem o teu nome. Nós estamos também aqui nesta manhã, Senhor, querendo desacelerar. O mundo e o século nos projeta para essa correria, para esse corre-corre, para viver em função do trabalho, em viver em função de adquirir as coisas. Pai, estamos sempre incomodados em querer ter melhor e mais e mais. Isso não existe nenhuma dificuldade, Senhor Deus, de ter aquilo que é importante e necessário para as nossas vidas. Buscamos tê-la, mas não é o nosso foco. E isso nos incomoda, Senhor. Isso nos traz tristeza, angústia, nos preocupa. Inclusive alguns dos nossos irmãos que são impedidos porque estão trabalhando, de estar aqui na casa de oração. Pai, estão trabalhando porque precisam sobreviver, precisam pagar as contas. Nós estamos vivendo esses dias em que o diabo, inimigo das nossas almas, ele não está brigando mais conosco. Ele está usando de artifícios. Ele está usando de táticas para seduzir, para converter e atrair a tua igreja para fora das tuas promessas. Essa manhã nós trocamos o nosso fardo pelo teu que é suave e leve. Descansamos em ti agora. Nos ensina, Senhor, que não seja um ato agora, mas seja um ato processual. Porque agora nós estamos descansando e quando vier a iminência da ansiedade, nós vamos lembrar pelo teu Espírito desse momento e vamos dizer ao Senhor: Pai, assume o controle. Eu não sou autossuficiente para resolver esse problema. Queremos viver assim, Senhor. Porque se não vivermos nessa perspectiva, não somos diferentes do mundo. Mas como somos filhos e filhas do Senhor, queremos experimentar a cada desafio da vida. Porque alguns hoje estão empregados, mas podem estar desempregados amanhã. Que a cada desafio da vida, nós possamos aprender com as aves e com os lírios, de que o Senhor é Deus de provisão. Obrigado por essa manhã, que saímos mais leve, mais descansados, mais cuidados pelo Senhor, porque Pai, o Senhor quer isso, cuidar da gente, a gente é que não está deixando. Então cuida da gente, nesses mínimos detalhes, nessas necessidades básicas. Tem irmãos aqui que estão querendo a sua casa. Senhor, abre essa porta. Vê pelos meios políticos, dos programas políticos. Veio também pelos meios das próprias heranças que chegam até nós, dos nossos pais. Senhor, eu não quero pensar nem avaliar como o Senhor fará. Eu só quero descansar na certeza que o Senhor fará. E a glória será tua. Te damos graças, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.